E aí, meu time caipora! Tudo beleza com vocês? Trago para vocês os melhores palpites do dia 12 de outubro, beleza, galera? Eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites com muita qualidade, beleza? E também trago sempre os resultados dos nossos palpites dos dias anteriores. E para o dia 10 de outubro eu trago para vocês que foram 12 palpites com 11 greens e apenas um jogo anulado, beleza, galera? São 100% de taxa de acertos para o dia 10 de outubro. Olha só que lindo este resultado, beleza, galera? E para o dia 11 de outubro, o resultado parcial são de 12 palpites, com 5 greens até o momento e 2 reds, tá? Temos ainda 5 jogos que irão acontecer, então depois verifiquem esses jogos na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Então eu trago para vocês 22 palpites para o dia 12 de outubro. Vamos lá então? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e também comentar ao final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites. Vamos lá, sem mais enrolação? Bora pra intro! Bora, pessoal, vamos iniciar com essa partida do Livingston contra o Inverness na Challenge Cup da Escócia. Traga essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Livingston é de 66%. Ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%, enquanto o Inverness tem 50%. No histórico são 5 vitórias do Livingston, 3 empates e 9 do Inverness. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Livingston venceu derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Aberystwyth Town contra o Penybond. Traga essa partida no país de Gales Sinhu Premier com vitória seca para fora. O Penybond tem 72% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aberystwyth tem 11%. No histórico são 8 vitórias do Penybond, 4 empates e 3 do Aberystwyth. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Aberystwyth vem perdendo a 4 partidas e o Penybond vem sem empates a 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Penybond em 4 das últimas 6 partidas. E jogando fora de casa, o Penybond venceu 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, o Penybond ele venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Aberystwyth não vence há 4 jogos, tá? Dos últimos 6, ele venceu apenas 1. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, The New Saints contra o Cardiff Met University. Traga essa partida na C1 Premier do País de Gales com vitória seca para casa. O New Saints tem 74% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cardiff tem 61%. No histórico, são 17 vitórias do New Saints, 6 empates e 3 vitórias do Cardiff. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o New Saints vem sofrendo gols a 5 jogos e o Cardiff vem sofrendo a 6. Últimos encontros das duas equipes, o New Saints venceu as últimas 6 partidas e jogando em casa, o New Saints venceu 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o New Saints venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Cardiff venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Partick Thistle contra o Falkirk. Traga essa partida no Championship da Escócia com mercado de over 1,5 gols. O Falkirk tem 43% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Partick tem 39%. No histórico são 15 vitórias do Falkirk, 13 empates e 3 vitórias do Partick. A média de gols é de acima de 2,5. Em série, jogando em casa, o Falkirk não perde as 5 partidas, venceu 4 delas. Últimos encontros, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Peterborough contra o Rotherham. Traga essa partida na Ligue 1 da Inglaterra com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para esta partida e temos 56% de aproveitamento para o Peterborough nos últimos 9 jogos e o Rotterdam tem 61%. No histórico são 6 vitórias do Peter, 1 empate e 3 vitórias do Rotterdam.
A média de gols é de 3 gols. Em séries, Rotterdam vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, o Cartagena contra o Racing Ferrol. Traga sua partida na segunda divisão da Espanha com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Cartagena. Ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Ferrol tem 39%. No histórico foi uma vitória do Cartagena e um empate, e a média de gols é de 2,5. Em séries, o Cartagena vem sofrendo gols há 8 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols nas 2 últimas partidas. Na casa do Cartagena, over 1,5 gols na única partida e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols nas 2 últimas partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Dijon contra o Lyon. Traga essa partida na divisão feminina da França com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. O Lyon tem 78% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dijon tem 61%. No histórico são 12 vitórias do Lyon e um empate, e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Lyon vem vencendo a 4 partidas e o Dijon vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros, temos vitória no primeiro tempo do Lyon em quase todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Lyon também vence o primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, Nations League A da UEFA, eu trago a Croácia contra a Escócia. Traga essa partida com over 1,5 gols. A Escócia tem 60% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%. A Escócia tem 22%. No histórico, 2 vitórias da Escócia, um empate e uma vitória da Croácia. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a Escócia vem perdendo a 3 partidas seguidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Na casa da Croácia, não temos over 1,5 gols. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida que a Escócia perdeu para a Hungria por 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, o Eibar contra o Eldense na segunda divisão da Espanha. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Eibar tem 56% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Eldense tem 56%. No histórico, é uma vitória para cada lado e a média de gols é de 4,5. Em séries, a Eldense vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros, over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. Na casa do Eibar, ele venceu por 5-1 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Cádiz contra o Málaga na segunda divisão da Espanha. Traga essa partida com under 3,5 gols. O Cádiz tem 55% de probabilidade de vitória, 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Málaga tem 61%. No histórico, 8 vitórias do Cádiz, 3 empates e 5 do Málaga. A média de gols é de 2 gols. Em séries, jogando em casa, o Cádiz não vence as 5 partidas e nos últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Cádiz, under 3,5 gols nas últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Nations League A da UEFA, Polônia contra Portugal. Traga essa partida com vitória e empate para fora. Portugal tem 57% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%. A Polônia tem 61%. No histórico, são 5 vitórias de Portugal, 3 empates e 2 da Polônia. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Polônia vem sofrendo gols a 9 jogos e Portugal vem sem empates a 5. Últimos encontros, temos vitória e empate de Portugal em 5 das últimas 6 partidas. E na casa da Polônia, empataram a única partida. Últimos jogos dos campeonatos, temos vitória e empate de Portugal em 4 das suas últimas 6 partidas e a Polônia venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Nations League A da UEFA, eu trago a Espanha contra a Dinamarca. Trago vitória seca para a campeã da Eurocopa. A Espanha tem 68% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Dinamarca tem 72%. No histórico são 10 vitórias da Espanha e um empate. E a média de gols é de acima de 4 gols.
Em séries, a Espanha vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. Nos últimos encontros, a Espanha venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, a Espanha venceu 5 das suas últimas 6 partidas e a Dinamarca venceu apenas 2 e foram jogando em casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa. Próxima partida, o Marrocos contra a República Central Africana. Traga essa partida na Copa das Nações Africanas com o mercado de over do 1,5 gols. O Marrocos tem 78% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A República Africana tem 50%. No histórico, 3 partidas com 3 vitórias do Marrocos e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Marrocos vem vencendo a 4 partidas e a República Central Africana não empata a 5 partidas. Últimos encontros, temos over do 1,5 gols nas últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ceará contra a Ponte Preta na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com over do 1,5 gols. O Ceará tem 67% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Ponte Preta tem 28%. No histórico são 3 vitórias para cada lado e 3 empates. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Ceará vem marcando 10 jogos e a Ponte Preta não empata a 5 partidas. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols. Próxima partida, o Santos contra o Mirassol na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Santos tem 57% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mirassol tem 50%. No histórico são 9 vitórias do Santos, 4 empates e uma do Mirassol. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Santos vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de vitória e empate do Santos em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Santos venceu ou empatou 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Mirassol venceu apenas 2 de 6 partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Deportivo La Equidad contra o Atlético Júnior. Traga essa partida na categoria Primeira A da Colômbia com mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada, temos 56% de aproveitamento para o Atlético Júnior nos últimos 9 jogos. O La Equidad não vence a 9 partidas, tem 28% de aproveitamento. No histórico são 17 vitórias do Júnior, 14 empates e 9 do La Equidad. Em séries, o Júnior ele vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do La Equidad, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, o Olímpia de Assunção contra o Sol da América na primeira divisão do Paraguai. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Olímpia tem 60% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sol da América tem 50%. No histórico, 31 vitórias do Olímpia, 16 empates e 11 do Sol da América. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Olímpia vem sem derrotas a 5 jogos e o Sol da América vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Olímpia nas últimas 6 partidas. Na casa do Olímpia, ele venceu e empatou 5 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Olímpia venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Sol da América venceu 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa. Fechou? Próxima partida, Everton de Viña del Mar contra o Unión La Calera. Traga essa partida na primeira divisão do Chile com o mercado de vitória e empate para casa. O Everton tem 58% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O União La Calera tem 61%. No histórico, 13 vitórias do União La Calera, 3 empates e 5 do Everton. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Everton vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos encontros, o Everton venceu apenas uma das últimas 5 partidas. Jogando em casa, o Everton não venceu nenhuma. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Everton venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas, enquanto o União La Calera venceu apenas 3 das últimas 6 e uma só fora de casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Columbus Crew contra o New England Revolution. Traga essa partida na MLS dos Estados Unidos com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Columbus tem 70% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O New England Revolution tem 33%. No histórico são 24 vitórias do Columbus, 17 empates e 21 do New England.
A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Columbus vem marcando gols há 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Os últimos jogos dos campeonatos também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, o Botafogo de São Paulo contra o Operário. Traga essa partida na Série B do Brasileirão com over meio gol no jogo inteiro. O Botafogo tem 41% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Operário tem 50% no histórico, 2 vitórias para cada lado e 3 empates. A média de gols é de 2 gols em séries. O Operário vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos temos gol em quase todas as partidas. Apenas numa partida que o Botafogo empatou com o CRB em 0-0. Então para essa partida, over meio gol. Beleza? Próxima partida, o Atlético Bucaramanga contra o Deportivo Pereira na categoria Primeira A da Colômbia. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Bucaramanga tem 43% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pereira tem 44%. No histórico são 8 vitórias do Bucaramanga, 9 empates e 7 do Deportivo Pereira. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Bucaramanga vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros ele venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas contra o Deportivo Pereira. Jogando em casa, ele venceu e empatou 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Bucaramanga venceu ou empatou 6 das últimas 6 partidas e o Deportivo Pereira venceu apenas 2 das últimas 6 e foi jogando em casa. Fora de casa não vence. Então para essa partida, vitória e empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e também agradeço vocês por sempre estarem aqui. Não se esqueça de se inscrever, você que ainda não se inscreveu, e deixar o like. E também comentem o que vocês acharam dos nossos palpites que trazemos para vocês neste vídeo. Fechou, galera? Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Bora, galera, que o nosso bilhete caipora desta vez é com 5 opções e eu trago o Daniel Santos para vencer a partida contra o Cardiff. Over no meio gols para o Peterborough contra o Rotterdam e over no meio gols para o Marrocos contra a República Central Africana. Trago vitória e empate para casa em Santos contra o Mirassol e por último, over meio gol no primeiro tempo para Columbus Crew contra o New England Revolution. Uma odd total de 2,44 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!